Eu quero que você abra as Escrituras no livro de Samuel, capítulo número 1. Verso número 22. Samuel, capítulo número... 1 Samuel, capítulo 22, verso número 1. É o que eu disse, né, irmãos? Tá bom? É esse texto de referência que eu quero usar com vocês para falar sobre as Escrituras. Tudo bem com vocês, irmãos? Estou um pouquinho rouco hoje, mas está tudo certo, irmãos. Vai dar tudo certo. Aleluia. Primeiro Samuel, capítulo número 22, verso número 1. Como que você está, irmãos? Como é que você está? Não sei. Cadê a Serena? Tá com o Jeff. Tudo bem, Lolo? Irmãos, eu quero falar esse mês inteiro sobre o nosso coração, porque se faz muito importante a gente... Quando a gente está doente fisicamente, irmãos, a gente já corre para o hospital, não é verdade? Ou a gente ora, ou a gente corre para o hospital, vem investigar o que está acontecendo, e tem que ter investigação. Às vezes, depende do que acontece fisicamente, é necessária até cirurgia. Às vezes só a medicação resolve, mas a nossa alma, no nosso coração, é a mesma coisa. Só que às vezes a gente não lida com a alma, a gente não lida com o coração. Com o corpo, com um braço quebrado, uma perna quebrada, a gente rapidamente toma uma decisão e já vai para o hospital. Mas às vezes com a nossa alma quebrada, ferida, a gente não é tão rápido assim para saber lidar com isso. E aí o que acontece é a gente permanece, com o passar dos anos, dos dias e dos anos, a gente permanece com o nosso coração muitas vezes quebrado, ferido, machucado. Então esse mês eu quero nos domingos conversar com a amada igreja sobre isso, sobre a gente ter uma alma curada, sobre a gente ter uma alma sarada, sobre a gente aprender como é que lida com o passado, como é que resolve ele, para poder olhar para o futuro. Aprender junto com você nesse mês como é que a gente consegue olhar para dentro de nós e nos percebermos, para também percebermos o próximo. Porque bem na verdade, irmãos, Deus quer que cada um de nós tenhamos uma vida bem-aventurada, feliz, completa. E sobre o coração, Deus quer que eu e você tenhamos um coração cheio de paz, completo, resolvido, sem problema nenhum. Por isso, irmãos, eu escolhi essa porção, 1 Samuel capítulo número 22, verso número 1, até ali o verso número 3, para conversar, ou começar conversando com vocês acerca disso. Depois nós vamos ceiar, irmãos, ter o momento das ofertas, e aí vamos terminar, irmãos, esse culto com um tempo de comunhão juntos. Então vamos ler, irmãos, 1 Samuel capítulo 22, verso número 1. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles, cerca de 400 homens o acompanhavam. Dali Davi passou para Mispa de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Vamos orar? Todo-Poderoso, nós viemos adorá-lo. A gente veio cantar, a gente veio erguer as mãos, símbolo de devoção, de entrega, de respeito, de confiança. A gente veio, meu Deus querido,
ofertar, a gente veio escutar a Tua palavra. A gente veio aqui, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, prestar culto, fazer culto, cultuar a Você, aquele que é invisível, mas é real. Aquele que criou todas as coisas, meu Deus amado, e é para sempre. Para sempre seja o Senhor da nossa história, da nossa vida e do nosso coração. Que nada e ninguém nos impeça, meu Deus amado, de escutar a Tua palavra nessa noite. E faça, ó Todo-Poderoso, Criador da raça humana, coisas miraculosas, fantásticas, poderosas, sobrenaturais na nossa vida. Principalmente no nosso interior, na nossa alma nessa noite. Começa algo poderoso, meu Deus amado, em nós. Em nome de Jesus hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para chegar nessa porção bíblica que nós acabamos de ler, olha que interessante, o rei Davi está fugindo, aliás, o rei Davi. Davi está fugindo. E ele está fugindo e ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Então ele foge da convivência da sociedade. Ele não está na cidade, ele não está na rua que nasceu. Ele não está entre os seus amigos, ele não está entre as pessoas, ele está fugindo. Esse fugir tem um motivo. E ele vai para uma caverna, não é para um hotel 5 estrelas. Ele vai para uma caverna. E essa caverna é chamada Caverna de Adulão, significa fortaleza, significa um lugar de refúgio. Ou seja, ele e as pessoas que ele encontra nesse lugar, todos estão procurando um lugar de refúgio. Talvez você chegou aqui nessa noite, e é isso que você está procurando, há muito tempo ou há pouco tempo, um lugar de descanso. Talvez você está achando que esse lugar é geográfico, como Davi, lá na caverna de Adulão. Talvez você está achando que é em outro país, que é em outro estado, que é em outra cidade, que é em outro bairro. Talvez você está, inclusive, pensando sobre a necessidade de se mudar, achando que se mudar de casa, você vai encontrar esse lugar de paz. Você vai encontrar, então, isso que você está procurando tanto. Davi, então, ele fugiu. Ele fugiu para esse lugar chamado Caverna de Adulão, procurando uma fortaleza, um lugar protegido, seguro. Por quê? Porque ele está sendo perseguido. Nesse lugar, mais outros 400 homens se juntam a Davi. A Bíblia diz características sobre esses homens que chegam também nessa caverna. Marginalizados, desprezados, as pessoas não querem mais convívio com eles. E de alguma forma eles também estão fugindo. A Bíblia diz que são pessoas que se encontravam em dificuldades. Só alguém com problema, seja há pouco tempo ou muito tempo, sabe quão apertado pode estar o coração. A Bíblia diz que esses homens então eram homens em dificuldades, com problemas. Você já teve um problema por 3 anos? Você já teve um problema por 6 meses? Por 15 anos? Você tem ideia do que é você ter uma dificuldade que ela não que se acostuma com ela, mas ela machuca tanto que te acompanha sempre? Assim está o coração apertado desses homens. A outra característica são homens endividados. São homens que, por algum motivo, ou porque eram gastadores, ou porque não sabiam lidar com o dinheiro, ou porque precisavam de dinheiro para alguma coisa, às vezes para comprar um remédio, às vezes para fazer uma cirurgia de alguém na família, emprestaram dinheiro a juros. Isso os fez se tornarem pessoas endividadas. Você conhece alguém endividado? Você já foi uma pessoa endividada? Eu já fui uma pessoa muito endividada. E é assim que tinha uma época da vida, irmãos, que eu brigava com a pastora Lu 2 vezes por mês, no pagamento e no vale. Tamanha era a nossa dificuldade financeira. E olhando para esse texto bíblico, esses homens que eram endividados, eu quero fazer um apelo a você que está aqui nessa noite. Não faça dívidas por nada. Não faça. A gente não está na época de comprar carro nem casa.
A taxa de juros no Brasil está altíssima. Se você comprar um carro, vai pagar 3. E eu pergunto, por que pagar 3 carros se você está comprando só um? Porque é o desejo de trocar o carro. Por que vai pagar 3 casas? Você vai morar numa só. Porque é o desejo. A Selic é 14,5, irmãos, está um absurdo. Isso é escravidão. Não empreste dinheiro do banco. Ah, mas eu tenho C6, pastor, eu tenho lá o Nubank e eu tenho lá um valor que eu posso emprestar. E, pastor, em 3 ticles eu... Não entre, não se escravize. E há uns ainda, irmãos, que não estão entrando em dívidas com bancos, estão entrando em dívidas com agiotas. Irmãos, fuja de agiota. Fuja de emprestar dinheiro a alguém para pagar 30% ao mês. Você está se acorrentando a essa pessoa. Ah, pastor, mas eu tenho que pagar remédio. Não pague. Não pague. Não pague, nem compre o remédio, irmãos. Estou sendo mais honesto com você. Porque você vai resolver um problema de saúde comprando remédio, irmãos, mas vai ter um outro problema, vai se escravizar financeiramente a uma pessoa. Mas é assim que são esses homens, irmãos. Em dificuldades, endividados e todos os insatisfeitos, diz o texto bíblico. Quem que está na projeção hoje? Moca, hoje nós vamos usar bastante o texto bíblico, tá bom, meu amor? Pode colocar lá o verso número 2 do capítulo 22 de 1 Samuel. O que é alguém insatisfeito? Você já viu quando você fala para o teu filho, puxa filho, mas nada está bom? Por quê? Porque ele está insatisfeito o tempo todo. Porque ele está angustiado o tempo todo. O texto bíblico diz, endividados e descontentes. Sabe o que é uma pessoa descontente? É insatisfeita. Às vezes o marido está assim, tudo que faz nada dá bom. Às vezes a esposa está assim, meu Deus do céu, nada está bom para essa mulher. E ela está insatisfeita. Irmãos, às vezes, sabe o que é isso? Às vezes é um problema na alma. É um problema no coração. Só que a situação fica mais difícil, é que as pessoas não estão sabendo lidar com o coração. E é por isso que nós vamos conversar esse mês inteiro sobre o coração, pela palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é o autor da vida, é o autor da raça humana. E Ele tem o poder para nos sarar e nos curar, irmãos. Mas são esses 400 homens, desse tipinho aqui, irmãos, endividados, insatisfeitos e em problemas, irmãos, que se unem a Davi nessa caverna, chamada Caverna de Adulão. Mas o que está acontecendo? Por que Davi está fugindo? Para explicar esse texto, eu preciso explicar a história. Primeiro, irmãos, uma coisa muito interessante. Lá no capítulo número 15, de 1 Samuel, não precisa abrir ainda não, Moca. Lá no capítulo número, na verdade, 16 de 1 Samuel, Deus fala com o profeta Samuel e diz assim: Samuel, você vai ungir agora Davi, e Davi vai ser o próximo rei. Só que Samuel, ele é adolescente. Ele não ia assumir o trono naquele momento, o reinado naquele momento, mas ele seria o futuro rei. Por quê? Porque o rei atual da época era Saul, e Saul estava pintando e bordando. Saul, ele começou bem, mas já não estava bem. Saul começou bem, mas estava terminando mal, porque Saul agora não estava mais obedecendo a Deus quando Deus falava. O temor por Deus de Saul estava degringolando, irmãos, de alguma forma. E aí então Saul estava obedecendo a Deus, mas parcialmente ou pela metade. Ele obedecia, mas não obedecia tudo. E obediência parcial, irmãos, não é obediência. Então o profeta Samuel foi conversar com Saul e foi corrigir Saul. Saul, Deus não te pediu uma coisa, eu fiz, mas não fiz 100%. Irmãos, quando Deus fala algo conosco, ou aquilo que Deus espera da gente, é obedecer o que Ele está dizendo. Eu vejo a minha esposa pedir para o meu filho caçula que está conosco, porque o mais velho já casou, e ela disse isso sábado: filho, lava a louça e tira o lixo.
Irmãos, a primeira coisa que a pastora Lu entrou de casa, ele não estava, ele tinha vindo para o culto de jovens. Ela entrou e viu a louça limpa e já foi na lixeira para ver se ele fez. É o que ela espera, ela não esperava que ele arrumasse a cama, nem que arrumasse a sala, nem que tirasse pó ou passasse aspirador. Era só tirar o lixo e lavar a louça. O problema, irmãos, é que Deus às vezes pede para a gente, irmãos, lave a louça e tira o lixo, e a gente, irmãos, quer limpar vidro, a gente quer lavar o banheiro, a gente quer fazer tudo, mas não faz o que Ele pediu. Às vezes a gente quer obedecer parcialmente, ou obedecer do nosso jeito, e obedecer a Deus do nosso jeito, irmãos, não é obediência. Por isso que a Bíblia mesmo diz, nesse capítulo número 15, que Deus prefere obediência do que sacrifício. Tem gente, irmãos, que tem dificuldade para obedecer a Deus, mas depois quer sacrificar. Deus fala com ele assim, vamos para a igreja, aí não vai para a igreja aquela semana, mas daí na outra semana quer abrir um jejum de 40 dias, e nem vai conseguir cumprir. Por quê? Porque não cumpriu de ter vindo para a igreja que Deus pediu, e aí quer jejuar 21 dias. Mas a gente é assim, a gente tem dificuldade para obedecer aquilo que Deus está pedindo, e depois nós queremos rasgar tudo, nós queremos fazer sacrifício, a gente quer compensar a desobediência. E é o que aconteceu. E aí então o profeta Samuel estava corrigindo Saul pelas suas obediências parciais, e estava indo embora, conversando com o rei, corrigindo ele, e indo embora. E então o rei Saul segura na roupa do profeta, e puxa, e Samuel indo embora, rasga a roupa dele. Aí então vai ser o verso número 28 do capítulo número 15, Moca, de 1 Samuel. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Samuel, o profeta, nem sabia ainda de Davi. Mas naquele momento o profeta tinha da parte de Deus uma revelação, que Deus ia arrancar o reino de Saul, porque Saul já não era mais obediente a Deus como Deus esperava. O rei atual, Saul, escuta aquilo que alguém, não escuta duas coisas. Primeiro, o seu reino vai ter fim. Segundo, Deus vai colocar alguém melhor. Olha como isso é importante, irmãos. Às vezes a gente acha, irmãos, que lá na empresa o chefe depende da gente, porque só eu sei trabalhar nessa máquina. E porque a gente pensa dessa forma, a gente começa a dormir no almoço, a gente começa a dormir um pouco mais, a gente começa a chegar atrasado, a gente começa a sair antes, a gente começa a pegar atestado porque espirrou. Porque a gente entende que o patrão depende de nós. Mas mal a gente sabe, irmãos, que ninguém é insubstituível e sempre tem alguém melhor do que a gente. E isso pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa, pode ser no serviço, pode ser dentro da igreja, pode ser... Então, cuidado, irmãos, quando você acha que você detém algo, que você é o... Saul. Saul era o atual rei, mas Deus ia tirar o reino dele e ia colocar alguém melhor do que ele. E aí no capítulo 16, Deus então vai ungir, através do profeta Samuel, Davi. Chegou lá na casa de Jessé, Deus deu instrução, ele chegou lá, Jessé, um montão de filhos, igual a família do meu pai, é de 8, 10 irmãos, naquela época também muitos filhos. E aí então ele chegou na casa de Jessé, deu aquele alvoroço, porque o profeta, o homem de Deus, está entrando na cidade pequena. E aí então o Jessé pergunta, você vem em paz ou não? E ele disse, não, eu venho em paz. Eu venho ungir um dos seus filhos, vai ser o próximo rei de Israel. E aí chegou o primeiro, irmãos, fortão, musculoso, ele naturalmente esse vai ser o rei. E Deus disse para ele, não é esse daí, cuidado. Samuel, filho, não olha para a aparência, eu vejo o coração. E foi o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, não era nenhum deles. E então o profeta Samuel perguntou para o pai, tem mais alguém? E aí ele disse, olha, tem, na verdade tem mais um, ele está cuidando das ovelhas. E é Davi, mas ele é muito pequenininho, ele é adolescente, então traz ele, porque a gente não vai descansar ou comer aqui, ter comunhão, enquanto esse garoto não chegar. E quando ele chegou, Deus disse, mas Samuel, é esse daí, é esse que você tem que ungir rei. E então foi o que aconteceu, o profeta então ungiu Davi como próximo rei então de Israel. E toda a família ficou espantada com aquilo. E ele era ainda adolescente. E aí o que acontece, irmãos? Foi passando o tempo, Davi era muito hábil com aquilo que ele fazia. E porque
Olha que coisa mais louca ler isso na Bíblia, irmãos. Porque Saul, ele buscava Deus quando convinha. Porque Saul, ele lia a Bíblia e ele dizia, essa aqui eu não vou obedecer não. Ah, essa aqui é boa, então essa aqui eu vou obedecer. Então, porque ele escolhia o que obedecia com Deus, aconteceu um problema. O Santo Espírito saiu dele, o Espírito Santo se afasta do rei Saul. Abre lá, Moca, verso número 14 do capítulo número 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Olha, irmãos, o pepino da gente andar meia boca com Deus. A gente deixa de ter o Espírito Santo, irmãos, porque todo mundo que entrega a sua vida a Jesus Cristo, que reconhece que é pecador e que Deus, Jesus Cristo, é Senhor, que Ele nasceu de uma virgem, andou fazendo bem, curando os doentes e livrando os oprimidos do diabo, e morreu por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Quem crê nisso, irmãos? Ergue a mão, para eu ver. As duas. Então, se você crê isso, irmãos, e tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você já tem o Santo Espírito, Deus Espírito Santo, dentro de você. Mas aqui, irmãos, o rei Saul, que tem o Espírito Santo e começou a andar meio frio com Deus e se afastando da presença de Deus, o que aconteceu? O Espírito Santo se retirou de Saul e o pior, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Eu não posso, eu vou dar um pause agora na história do rei Davi para te explicar isso, para você não ir para casa com deixa nesse versículo, com essa pulga na orelha. O texto diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Eu preciso explicar isso. Esse versículo bíblico dá a impressão e a sensação que da parte de Deus o Santo vem o mal, ou um espírito maligno. Mas a gente sabe que Deus é santo, 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 e nele não há pecado algum. Então nós compreendemos, lendo todas as escrituras e daquilo que se permite compreender a Deus, que a origem do mal não está em Deus. E não é nem Ele que manda o maligno sobre alguma pessoa. Eu quero explicar isso. Então eu quero explicar quando que um demônio, ou um espírito imundo, ou um espírito maligno, pode de alguma forma atormentar a vida de um ser humano. E eu quero te dizer que existem 3 maneiras ou formas porque um espírito imundo, um demônio, pode atormentar alguém. Então, quando diz da parte do Senhor, não é que Deus mandou, mas Deus permitiu. Então, por exemplo, quando eu vejo um filho meu, tenho 2 filhos, um vai fazer 20 esse ano e outro 27, mas quando eles eram pequenininhos, irmãos, eu falava, não mexe aí que vai te dar choque. E aí tinha dia, irmãos, que eu ia ali e tirava ele da tomada. E ele mexendo ainda com coisa que conduzia energia elétrica. Eu tirava. Mas tinha dia que eu pensava assim, então tá bom. Você não aprendeu falando, nem tu tirando. Eu esperava, irmãos, ele levar o choquinho só para ele entender. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Quando Deus, da parte do Senhor, não é que Deus que mandou o mal, irmãos, mas Ele permitia. Então, se por exemplo, irmãos, Deus fala para a gente aí, não vai por esse caminho que você vai se machucar, filho. E aí a gente reneteia, irmãos, e aí Deus, então tá bom, se você quer ir por esse caminho, vai. Se você quer ir pelo caminho das drogas, pode ir. Se você quer ir pelo caminho do bar, você pode ir. Se você quiser ir pelo caminho da má companhia, então Deus, não é que Deus quer aquilo. Deus então nos entrega aquilo de coração duro que a gente está fazendo. Então tá bom. Porque tem gente que precisa aprender a vida, irmãos, o quê? Apanhando. Sim ou não? Sim. Então tem 3 formas pelo qual os espíritos imundos podem atormentar uma pessoa. Primeiro, vamos começar pelos piores. O rapaz ou a moça de coração duro. Porque tem gente ruim. Tem gente de coração duro. E o coração duro não é somente o ruim. Pode ser bonzinho, mas coração duro. A pessoa de coração duro, irmãos, ele não quer nada com Deus. Não está nem aí com a bondade, com a misericórdia, com a paciência, com a pacificação, com o amor, com ler a Bíblia, com vir para a igreja, com pensar sobre o céu, ou a sua vida após a morte, ou a sua vida espiritual. A pessoa não está nem aí com nada. É a pessoa ruim. Já ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, já viu sobre a necessidade de mudar, mas não muda, irmãos. Está careca de saber das coisas, mas não muda. Então tem gente assim, irmãos, tem gente com coração duro.
Tem gente difícil, muito difícil de lidar, irmãos. E aí com as pessoas difíceis de lidar, que Deus já sabe que são de coração duro, e já sabe até o fim dessa pessoa, irmãos, que nunca vai querer Deus, irmãos, inclusive no final, e depois se morrer sem Jesus Cristo, vai ter o juízo de Deus sobre essa pessoa, mas em vida, essa pessoa já começa a ter juízos de Deus sobre a sua própria vida. Então Deus já entrega essa pessoa, irmãos, aos seus desejos. Então, quando um problema, irmãos, quando um rapaz, irmãos, ele começa a pegar doença venérea, ele começa a pegar de tudo, ele não quer nada, ele não quer a santidade, ele não quer a pureza. Que casar o quê, mãe? Hoje o tempo mudou, mãe. Ah, mãe, porra, mãe, você tá velha, hein? E aí, irmãos, ele começa a pegar AIDS, irmãos, viram uma bagunça a vida, e Deus permite. Solta. Por quê? É o que você quer. Deus já tenta puxar, irmãos, de diversas formas, mas tem gente de coração duro. Estou dando um exemplinho, irmãos. E aí, espíritos imundos agem através de doença, ou de opressão, ou de perturbação, seja lá o que for, já agindo com juízo, com sofrimento, sobre essa pessoa de coração duro. Já é uma antecipação de juízo de Deus que está por vir. Tem o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa, irmãos, de coração que não é coração duro, ou era coração duro e amoleceu, se converteu a Jesus Cristo, mas é o chamado crente meia boca. É o Saul. O Saul está aqui, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Então Deus permitia. Deus, irmãos, permite certas pessoas serem assoladas por demônios, com o objetivo delas se firmarem em Deus. Pastor, por quê? Porque são meia boca. Porque um pé está na igreja, outro pé está no mundo. Saul é um exemplo, verso número 14. Ele é um rei de Deus, do povo de Deus, que começou bem, mas está terminando mal. Então, quando que Deus permite os seus filhos passarem por dificuldade? Para a gente se aprumar. Para a gente se espertar. Para a gente entender que tem certos caminhos que a gente está fazendo que nós temos que abandonar. Que tem certos hábitos destrutivos que estão destruindo áreas da nossa vida. Deus permite, irmão, para nós arrumar a vida. E tem um outro exemplo, irmãos, que é o de coração mole. Os servos de Deus, aqueles que estão, irmãos, voando em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é um. O apóstolo Paulo, irmãos, é um dos maiores apóstolos. O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele foi levado pelo próprio Deus a ver a morada de Deus, onde Deus mora, o chamado terceiro céu. E ele viu a glória de Deus. Então, pastor, mas peraí, por que Deus permite? Pensa, irmãos, o apóstolo Paulo era o cara, o homem de Deus. Viu onde Deus mora, foi elevado ao terceiro céu. E aí teve uma situação que ele orou, diz a Bíblia, 3 vezes, para que Deus tirasse dele um espinho da carne. Não é que ele tinha um espinho no braço, irmãos, mas ele estava sofrendo por algo que ele sabia que era espiritual, e ele orou 3 vezes para que Deus livrasse ele daquilo. E Deus respondeu para ele: Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por que às vezes Deus permite um sofrimentinho aqui, outro acolá, irmãos, para os seus filhos que são firmes com Deus? Porque já viram tanta coisa e experimentaram tanta coisa com Deus, que para a gente não ficar soberbo, arrogante e orgulhoso, irmãos, Deus permite um negocinho aqui, só para a gente ficar humilde, irmãos. Só para nós entender que ainda somos ser humano, irmãos, pé de barro, tá bom? Igualzinho com o apóstolo Paulo. Tá bom, irmãos? Fecha o parênteses. Vamos continuar a história do rei Davi, ok? O Espírito do Senhor então se retirou de Saul, e o espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Aí o que aconteceu? Davi era muito habilidoso, esse jovem. E aí então, ele além de apacentar as ovelhas, olha o que diz o verso número 21, Moca. Depois eu vou para o 23. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Por algum motivo, porque Davi tocava harpa, irmãos, ele era um músico, ele tocava um violão, ele tocava uma harpa, um instrumento musical. E aí
Por isso que o rei Saul conheceu Davi. E o rei Saul se agradou, diz o verso número 21, irmãos. Se afeiçoou, amou, gostou muito. Olha que coisa interessante. O rei gostou muito de Davizinho. O rei amou Davizinho, irmãos. O rei se afeiçoou demais por Davi. E olha uma coisa impressionante que diz o verso número 23. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Olha que coisa mais fantástica. Quando o espírito imundo oprimia o rei Saul, irmãos, porque ele estava longe de Deus. Longe de Deus. Davi começava a tocar harpa. E aquele espírito imundo se retirava de Saul. Olha que coisa mais linda isso, irmãos. Eu quero dar um conselho a você baseado nesse texto, irmãos. Pare de amaldiçoar a tua casa, a tua família, o teu lar. Pare. Em vez disso, bote um hino. Pare de dizer que a tua casa é isso, aquilo outro, é um inferno, é uma desgraça, Pare. Coloque um hino, deixe tocar hino o dia inteiro. Muito melhor do que ficar praguejando os filhos, o casamento, a casa, o lar. Muito melhor, irmãos. Então esse é o conhecimento que Davi tem do rei e que o rei tem desse jovem. E o rei gosta demais, irmãos, porque ele... Davi, toca, Davi, toca! Toca, Davi, porque... minha cabeça está doendo, toca! E ele tocava, irmãos, e aquela dor saía. Olha que coisa mais linda e fantástica. E aí aconteceu que, você sabe que houve uma guerra entre os filisteus e Israel, Davi não pôde ir para a guerra, porque ele era muito jovem. Porque o livro de Números, se você for ler, capítulo número 1, verso número 3, diz que só ia para a guerra quem tinha 20 anos para cima. Então, Davi tinha 20 anos para baixo, por isso que ele não foi para a guerra. E aí ele chegou lá na guerra, o pai dele, chegaram lá, os irmãos foram, ele não foi porque ele era menor do que 20 anos, então ele era um jovem, talvez um adolescente, irmãos. E aí o pai chamou ele, Jessé, Davi, vem cá, leva um pouco de comida, de pão e de suco para teus irmãos, porque eles estão na guerra, devem estar com fome, leva um pouco para o cabo e para o sargento também. E aí Davi levou, quando chegou lá, irmão, estava um cara, um grandão, lá longe. Vocês não são os bons, Israel, se são, vem em mim. Então estava intimando Israel, era Golias, chamando Israel, vem então no mano a mano, quem aguenta? E nem ninguém vinha. Por quê? Porque eles estavam tudo apavorados, o povo de Deus, Israel, tudo com medo do gigante Golias. Davi, o adolescente, o jovem, olhou para aquilo ao tipo. E disse, vocês não vão? E ninguém ia. E aquele jovem, irmãos, temente a Deus, se vocês não vão, eu vou. E foi aquele transtorno, irmãos, porque não vai, vou sim, não vai, Deus vai me dar vitória, não vai, pá. E não sei o que, e Davi foi, você sabe a história, Davi então matou o gigante com uma pedra na testa e depois tirou a cabeça do gigante com a própria espada dele. A questão, irmãos, é que Davi, aí Israel venceu a guerra, voltaram para casa, quando voltaram para casa, aí começa o rolo. Quando voltaram para casa, a mulherada, o povo da cidade, já soube o que aconteceu, que o jovenzinho derrotou Golias, e o milagre aconteceu, e Deus a vitória, e a mulherada começou. Samuel é bom, mas a Davi é melhor. E começou, irmãos, isso está na Bíblia. O rei é bom, mas o piazinho é melhor. Saul é bom, mas Davi é melhor. Olha lá, irmãos, lá no capítulo número 18, verso número 6. 1 Samuel 18, 6. Mas sucedeu que quando eles retornaram, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamborins e com instrumentos de música. Verso 7. E as mulheres dançando cantavam umas às outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E aí começou, irmãos, a confusão. Por quê? Saul feriu a milhares, Davi 10 milhares. Saul é bom, Davi é melhor. E começou, irmãos. E aquilo foi entrando no coração do rei. Ele começou a escutar aquilo. Já tinha escutado do profeta Samuel que o seu reino seria tirado e alguém melhor assumiria. Ó a treta, irmãos, na cabeça do cara. E aí diz o texto bíblico, no verso número 8, então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo e disse, eles atribuem 10 milhares a Davi e a mim somente milhares?
O que mais lhe falta senão um reino? Verso número 9. Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. Com inveja. Aquele rei que olhava para Davi com amor, porque tocava e o espírito mundo ia embora, agora por causa dessa música, irmãos, está olhando para o menino com inveja. E aí então o que o rei Saul faz? Diz ali o verso número 11, e Saul arremessou a lança, pensando, vou encravar Davi na parede. No verso número 9, no 9 ele já começa a olhar Davi com inveja, não com bons olhos. No 11 ele já tenta matar Davi. Ele pega uma lança, irmãos, eles estão na refeição comendo, ele tenta cravar Davi com uma lança na parede. E aí vira, irmãos, aquele caos ali. Porque Davi passou muito tempo morando com o rei. Por quê? Porque o rei gostava dele e porque quando ele era atormentado, ele era aliviado quando Davi tocava. Só que agora o rei está com ciúmes e está tentando matar ele. Por que eu estou contando de forma detalhada essa história? Para te mostrar como as feridas no coração começam. Ou não que como elas começam, mas motivos de feridas na nossa alma. Muitas das nossas feridas no nosso coração, irmãos, elas acontecem porque a gente espera amor de certas pessoas, mas às vezes essas pessoas nos odeiam. Feridas da alma acontecem, irmãos, quando alguém não gosta da gente, irmãos, mas ele mora lá na China, nós não estamos nem aí. O cara me cancelou, ou ele me bloqueou no WhatsApp. Irmãos, mas se o cara é da Mongólia, nós não estamos nem aí. O problema, irmãos, é quando um cônjuge, quando um pai, quando um filho, quando uma avó, que é aquela pessoa, irmãos, que a gente espera muito amor, que a gente espera proteção, segurança, irmãos, e aí a gente percebe só nos dedos. Aquilo vai machucando. Como foi o teu relacionamento com seus pais? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Para o teu relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, com o teu avô, com a tua avó, com os seus filhos, com o teu cônjuge. A questão, irmãos, é que dói muito, machuca muito, esperar de alguém, irmãos, que nos ame. Irmão, se a gente não se esquivar, é a gente que é cravado na parede com a lança. E Davi não está entendendo aquilo. E Davi tem que fugir. Olha o que diz o texto, irmãos, que ele foge. Capítulo 19, verso número 12. Então Mical baixou Davi por uma janela e ele fugiu. Olha o que diz, irmãos, a palavra de Deus, no versículo 43 do capítulo número 20. Então Davi se levantou e partiu, fugiu de novo. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, no versículo número 10 do capítulo número 21. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. De novo, olha o que diz o capítulo 22, verso número 1. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu. O que está acontecendo com Davi, irmãos? Ele está fugindo. Ele não está entendendo, ele está fugindo. Olha o capítulo número 20, verso número 1. Olha que texto mais fantástico. E ele chega a perguntar. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi até Jonatas e lhe disse: que fiz eu? Capítulo 20, verso número 1. Capítulo 20. Depois disso, Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e ele perguntou: o que foi que eu fiz? É isso que dói certas coisas na nossa alma, irmãos. Mas o que eu fiz? Mas o que eu fiz para você me odiar tanto? Mãe, mas o que eu fiz? Pai, mas o que eu fiz? Qual foi o meu erro?
Irmãos, dureza, irmãos, na nossa vida, quando a gente passa por certas coisas, que a gente não é amado para aquele que é obrigação nos amar. E a gente não sabe o que fez e o que aconteceu. E a gente diz para o progenitor, a gente diz para o pai, a gente diz para a mãe, a gente diz para o filho, a gente diz para o cônjuge, a gente diz para os avós, mas o que eu fiz? Eu nem sei o que eu fiz. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Você sofre alguma coisa no seu coração por uma coisa que você nem sabe o que fez? E o mais interessante, irmãos, às vezes, é muito impressionante ler isso nas Escrituras. Davi não fez nada de errado. Esse sentimento todo de revolta, de ira, de inveja, está só no coração do Saul. E às vezes o Saul, irmãos, faz os Davi pensar que os Davi que são errados ainda, não é assim? É tão dolorido essas coisas, irmãos, que a gente não sabe o que fez. E aí vai conversar com a pessoa e a pessoa diz, por tua causa é que o teu pai me deixou. Eu devia ter te abortado mesmo. Foi por tua causa que fez aquilo e aquilo. Irmãos, e nós nem fizemos. É a mesma coisa que vai conversar com o pedófilo, irmãos, que abusou da vítima, e vai conversar com o pedófilo, mas o que eu fiz? Ah, você sorria muito. O pedófilo ainda faz a vítima achar que ela é a culpada. Você não tem ideia de quantas vítimas de certas coisas, irmãos, se sentem culpadas por certas coisas. Por quê? Porque o agressor ainda faz a pessoa achar que ele é o culpado, que a vítima é a culpada. Irmãos, será que tem alguma ferida no teu coração que você fica perguntando, mas o que eu fiz? E fica se remoendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Se você reparar e ler Números, capítulo número 1, verso número 3, você vai perceber que só ia para a guerra acima a partir de 20 anos, e Davi não foi para a guerra, então ele tem menos. E se você ler 2 Samuel, capítulo número 5, abra lá, Moca, 2 Samuel 5, verso 4, isso é lá no futuro, estou indo para o futuro da vida de Davi. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Ele foi ungido adolescente rei. E já foi perseguido por Saul adolescente, porque nem para a guerra ele tinha ido. Mas ele só foi rei com 30 anos. Então Davi tinha menos de 20 quando começou a ser perseguido por alguém que devia amá-lo, mas não amou. Mas só parou essa perseguição, irmãos, com 30 anos. Você entende o que é esse homem crescer com esses conflitos no coração? Ter coisas mal resolvidas há mais de 10 anos na alma. Mas o que eu fiz? E sonha com aquilo, e fica remoendo. Será que foi aquele dia que eu vesti aquele sapato? Fica tentando achar coisa justificativa para justificar o que eu fiz. É por isso que Davi fica fugindo o tempo todo. É por isso que Davi, meus amores, está fugindo o tempo todo. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, chega de fugir. Talvez você seja uma pessoa que está fugindo faz muito tempo, o tempo todo fugindo. Chega, irmãos. Nós temos que resolver e parar de fugir. Nós temos que resolver o coração, as emoções. É igualzinho o braço quebrado, irmãos. Nós temos que ir lá, tirar um raio-x, ver que está quebrado, engessar e pronto, irmãos. E fazer o que o médico falar. Na alma nós temos que resolver o nosso coração, irmãos, senão até quando nós vamos ficar com esse negócio na alma? E o pior, irmãos, é que a nossa família sofre. Até quando que você vai fazer sofrer a tua família junto com você? Se você perceber, Davi está fugindo para a caverna de Adulão. Quem sabe que ele está lá e vai junto é a família. Leia o texto em casa. A família também deixa a terra natal, deixa a casa, deixa o bairro, e vai junto. Por quê? Porque a família sofre. Até quando, irmãos, por coisas mal resolvidas no nosso coração, nós vamos fazer aqueles que estão ao nosso redor sofrer? Nós precisamos parar com isso. Eu não ignoro, irmãos, esse sofrimento, eu não ignoro que realmente hajam feridas. Só alguém perseguido, irmãos, sabe que é
E Davi aqui está sendo perseguido pela pessoa mais importante do país, o presidente, o rei. É muito maior do que um presidente. Não sabe o que fez. Aquela confusão, ora era aceito, amado, mas agora querem me matar, me odeiam. Faz tempo que eu não falo, tenho saudades do Natal junto. Mas hoje eu quero começar uma coisinha pelo qual nós vamos permitir Deus começar a sarar nosso coração, irmãos, de toda ferida que possa haver e ter. Pastor, o que eu faço? Leia a história de Davi, você vai se maravilhar com essa história. E eu quero te falar duas coisas para terminar essa pregação. Primeiro, esses 400 caras que se reúnem com Davi na caverna de Adulão, os caras estão mais quebrados que arroz de terceira. Mas eles se tornam pessoas extraordinárias, os chamados valentes de Davi, que diz no livro de 2 Samuel. Se tornam homens que um só matou 800 numa paulada. Outro, irmãos, matou mais de 300. Se tornaram homens extraordinários. Extraordinários. Então, o futuro que você pode ter é extraordinário. Você não foi ungido rei, mas você, desde que Deus morreu por você na cruz, você é chamado para fazer parte da família de Deus, como filho de Deus Altíssimo. E isso é algo para o qual Deus está nos chamando. Você não foi ungido rei, mas filho de Deus, quando se converteu a Cristo. Mas talvez a tua alma não está como filho de Deus. A tua alma não está legal. Teu coração não está bem. Pastor, o que eu começo fazendo hoje? Você vai fazer o que diz o verso número 3. Do capítulo 22 de 1 Samuel, e termina aqui. Dali Davi passou para Mispa em Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: peço que me deixes com meu pai e a minha família ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Davi está ferido. Davi está fugindo. Mas ele não vai tomar tarja preta. Até que eu saiba o que Deus tem comigo. Ele vai buscar Deus, irmãos. Essa é a primeira coisa, irmãos, que eu quero que você faça, você que está com o coração dolorido, doído, ferido. E se você está, é porque tem 4 formas pelo que o teu coração foi machucado. Carências da vida. Alguma carência, você não teve alguma coisa na infância. Era orelhudo, todo mundo tirava sarro e isso fez você ter complexo. Pobre de marré da có, como é que é, irmãos? Minha mãe que fala que era pobre de marré macó, sei lá como é que é, de marré de mimó, né, irmãos? Tinha vontade de comer maçã e não podia. A pessoa que é muito pobrezinha, irmãos, e ela vê os outros tendo, eu fui assim. Eu entrava no ônibus e via os pés das pessoas, porque eu queria ver os tênis. E eu ficava comigo mesmo. Um dia eu vou ter aquele tênis. Um dia eu vou trabalhar e vou comprar aquele tênis. A pessoa, quando ela é muito pobrezinha, irmãos, e não tem as coisas, mas vê a pessoa do lado tendo, ela fica revoltada. Fica com raiva, com revolta. Por causa da carência, de não ter dinheiro. E às vezes é não ter um zóio, às vezes é não escutar muito bem, às vezes porque é mudo, às vezes porque é manco. Tem alguma deficiência, é uma carência. E aí isso faz a pessoa se sentir menor do que a pessoa do lado. E faz ela se trancafiar no mundinho dela. Machuca. Segundo motivo, irmãos, de dores na alma, é por traumas. Covid-19, quando a gente perde um ente querido, por exemplo, a pastora Lígia que perdeu o esposo. Terceiro motivo, irmãos, é relacionamentos dolorosos. Maus tratos, abusos sexuais, verbais, físicos, judiação, desprezo, abandono. Marido vai comprar, lembra? Eu falava tanto da Keila, lembra, irmãos? Lembra da Keila, que foi mandar morar em Santa Catarina? O pai disse que ia comprar cigarro, nunca mais voltou. E a mãe teve que cuidar de 2 criancinhas pequenas de 5 anos, irmãos.
A mãe teve que fazer serviço de empregada doméstica em 2 serviços. Saía de casa às 7 horas da manhã e voltava à meia-noite. E tinha que falar para Keila, que de 5 anos, para cozinhar feijão. Para ele e para o irmão mais novo, Cleia, comer. Não esqueça até hoje, irmãos, a Keila me contando. Um dia a mãe dela chegou meia-noite, irmãos, de limpar a segunda casa, cansada, quebrada, os vizinhos tudo acordado, irmãos, e a casa fechada dela. Dona, não lembro o nome da mãe da Keila, vai ver a tua casa. Vai ver a tua casa porque está um cheiro de estranho na tua casa, de queimada, está não sei o quê. Ela abriu a porta, irmãos, estava a panela de pressão, cozinhando feijão, queimando a tempo. E as 2 crianças de 5 anos, irmão, uma de 5, uma de 3, deitadas na caminha, dormindo. Você deixaria a tua filha de 5 anos cozinhar? Mas o sofrimento exige que uma criança de 5 anos cozinhe feijão. Mesmo levando em consideração que pode esquecer no fogão a comida. É o sofrimento. Você tem ideia de como cresce uma criança assim? De como vive uma mãe assim? Experiências dolorosas. E a quarta coisa que pode causar rasgo, feridas na nossa alma, não tem a ver com trauma, meus amores, não tem a ver com relacionamentos dolorosos, não tem a ver com carências, é o pecado. Das 4, 3 tem a ver com os outros, irmãos, mas a quarta tem a ver com a gente mesmo. É a gente que provoca essas experiências dolorosas no nosso coração. Qual é o tipo de ferida que tem na sua alma? Pastor, eu tenho um monte. Nós vamos começar a tratar, irmãos, e esse mês nós vamos tratar todas em nome de Jesus. Mas nós vamos começar fazendo igual Davi. Bota lá, Moca, verso número 3 do capítulo 22 e pode deixar. Nós vamos começar buscando o Senhor. Eu quero pedir uma coisa como homem de Deus que sou. Para de ficar olhando para o passado. Para de ficar lembrando de Saul, aquela cara dele de raiva, e jogando a lança, tentando cravar você na parede. Para de ficar pensando no que já aconteceu e te machucou tanto. Para de ficar pensando no que você teve, na caverna que você teve que morar, de louco que você teve que se fingir, igual Davi, teve que morar com os inimigos. Para, irmãos, e pensar no passado, porque senão você não vai sair dele. Pastor, então o que eu faço? Olha para o futuro. Para de ficar olhando para trás e olha para frente. Muda o disco. Eu estou te pedindo em nome de Deus. Quem aqui é motorista, homem e mulher, ergue a mão. Por favor, bem alto. Olha quanta gente. Irmãos, eu já passei por uma panela de buraco. Sabe aqueles buracão grande que você não viu e faz bem assim, tol! E pelo menos comigo, irmãos, o que aconteceu? Eu bati com a roda e o carro seguiu. Mas aquele barulho foi tão estrondoso no meu ouvido, irmãos, e eu fiquei com tanta dó. Será que amassou a roda? Será que rasgou o pneu? Eu fico pensando naquela hora, irmãos, e aí eu continuo dirigindo, Robson. Mas sabe o que está acontecendo comigo? Agora eu estou olhando para o retrovisor. Eu já passei pela panela de buraco, já aconteceu o barulhão, doeu em mim. Eu já estou seguindo o caminho, mas continuo olhando pelo retrovisor para ver o quê? O buraco. Pare de olhar pelo retrovisor, meus irmãos. Eu estou te pedindo, isso está te ferindo cada vez mais. Deus quer começar a curar o teu coração, mas Ele está te pedindo, olha para frente, olha para Jesus Cristo, olha para Deus e para de olhar o que passou.